Oi, gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e nesse canal eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto super importante que são as quedas na pediatria. Isso é algo que costuma gerar muita preocupação nas mamães, elas ficam apavoradas e eu vejo com muita frequência as crianças sendo submetidas a exames de imagem invasivos, com muita radiação, sem uma real indicação. Então aqui eu quero falar para vocês como que a gente avalia e interpreta a gravidade de uma queda na pediatria e em que situações a gente precisa realmente procurar o atendimento da emergência e às vezes submeter a criança a exames de imagem. Claro que idealmente a mãe vai entrar em contato com o pediatra, com o seu pediatra que acompanha, e ele vai poder orientar individualmente em relação àquele episódio, àquela criança, ao que realmente aconteceu. Vai conseguir orientar essa mãe se precisa ou não. Mas essa não é a realidade da maioria das famílias, então por isso que eu quero trazer aqui algumas dicas para vocês avaliarem se a queda foi grave ou não. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a idade da criança. Por quê? Quanto mais novinha a criança, maior o risco desta queda com acometimento da cabeça, levar a uma hemorragia intracraniana. Esse é o grande medo, né? Essa é a preocupação. Por isso que às vezes são feitos exames de imagem, porque quando a criança tem um impacto na cabeça, esse impacto pode levar ao rompimento dos vasinhos lá dentro da cabeça e causar um sangramento. E esse sangramento é irritativo para o sistema nervoso central, para o cérebro da criança, então vai causar vários sintomas, além da pressão que esse hematoma, esse sangramento lá dentro do cérebro exibe, e isso leva ali a alguns comprometimentos neurológicos, a vários sintomas de critérios de gravidade. Então esse é o grande medo, né, de cair e bater a cabeça, e esse bater a cabeça levar a uma hemorragia intracraniana. Então quanto mais novinha a criança, mais frágeis são as estruturas. Então tem a fontanela ainda aberta, as suturas ainda separando as estruturas do crânio, né? Então maior o risco de ter o sangramento. Por isso, geralmente quedas em bebês menores de 6 meses, a gente fica um pouco mais em alerta e a gente às vezes precisa, pelo menos, que seja observado na emergência, né? Fique em observação. Não obrigatoriamente fazer o exame de imagem, mas a gente fica um pouquinho mais em alerta. Segundo ponto é a altura da queda. Então é muito comum que os bebezinhos ali, por volta de um aninho, 1 ano e meio, quando estão na fase de aprender a andar, correr por aí, eles caiam da própria altura, né? Então as quedas da própria altura geralmente têm um impacto relativamente baixo. Quando a criança cai de alguma coisa, né, cai do sofá, da mesa, da janela, da cadeira, então aumenta, né, a altura de onde ela caiu e esse impacto pode sim ser um pouco maior. Não é uma regra, não é uma verdade absoluta, mas pode sim ser um impacto maior. A gente vai ficar um pouco mais alerta quando a criança cai de algum lugar e um pouco mais tranquilos quando eles caem da própria altura. Terceira coisa que a gente tem que olhar é se a criança realmente bateu a cabeça. Porque às vezes a criança, quando são quedas frontais, que a criança se joga na frente, um reflexo que elas têm é de colocar as mãozinhas para se proteger. Então, às vezes a mão amortece o impacto e a criança não bateu a cabeça. Então, eu sempre pergunto para os cuidadores se eles viram a queda, se eles presenciaram e se realmente neste processo, nessa queda, a criança teve um impacto na cabeça. O que acontece muito com quedas da cama, de bebês pequenininhos. Às vezes eles caem da cama, mas eles apoiam, né? Eles sustentam o peso. E aí essa queda da cama não tem um impacto tão grande na cabecinha como a gente imagina. Então, quando a queda de bebê pequenininho que cai da cama, eu procuro detalhar muito com os pais se essa criança bateu ou não a cabeça. Porque na maioria das vezes, né, igual eu falei, menores de 6 meses, o risco é maior, eles acabam sendo submetidos a exames de imagem, né, e a tomografia, que tem uma radiação altíssima. Então, a gente tem que pôr na balança o risco-benefício de se fazer o exame. Então, se a criança caiu, mas não bateu a cabeça, normalmente eu não indico a realização do exame de imagem. Aí a gente tem que individualizar e avaliar caso a caso. E se a queda não foi presenciada por ninguém, aí sim a gente não tem como saber, né? Se o adulto não viu a criança caindo, a gente acaba às vezes sendo um pouco mais invasivo e fazendo mais exames mesmo. Quarta coisa, agora eu não sei mais a ordem do que eu falei, mas a gente tem que olhar onde a criança bateu a cabeça. Por quê? Quando a criança tem quedas frontais e bate a testa, essa região,
costuma fazer os galos gigantescos, que são aqueles hematomas subgaleais. E geralmente, depois de 1 a 2 dias, esse hematoma ele desce e a criança fica com aquele olho roxo, que parece que levou um soco, né? É horrível, mas é benigno, né? Geralmente nessa área, como a estrutura do crânio é bem consistente, bem sólida, o risco de fazer hemorragia intracraniana é bem menor do que quando a criança cai com a cabeça para trás ou cai de lado, que vai bater ou na região temporal, que é aqui do lado, ou na região occipital, que é aqui atrás. Nas crianças pequenas, menores de 2 anos, essas estruturas são um pouco mais frágeis, né? Então, quando bate essa região, a gente também fica um pouco mais em alerta, porque essas regiões, o impacto tem maior chance de levar ali a um sangramento. E aí, por fim, o que vai realmente nortear nossa conduta é como a criança está. Né? Quais são os sinais? Porque, como eu disse lá no começo, quando a gente tem uma hemorragia intracraniana, a gente tem duas coisas: o efeito irritativo do sangue dentro do cérebro e o efeito de massa, né, que é o hematoma que se forma. Imagina o galo da testa, só que lá dentro do cérebro. Esse hematoma vai comprimindo as estruturas, então isso tende a desencadear sintomas. Quais são? Vômito, sangramento nasal ou no nariz, que é quando tem lesões de base de crânio, né, pode acontecer isso. Quando tem convulsões, seria o sintoma mais grave, alterações de nível de consciência. O que é isso? Geralmente o desmaio, então perder a consciência seria realmente um sinal de que tem que correr para o pronto-socorro mesmo, tem que ir para emergência. Ou a criança fica muito pouco reativa, ela não reage, não responde, né? Às vezes até está acordada com o olho aberto, mas você vê que a criança está diferente do habitual. Nessas situações, tem que levar a criança para o pronto-socorro. Mas eu tenho alguns bebezinhos que me deram um susto, porque tem criança que chora de perder o fôlego. E aí, na queda, né, no susto, ele teve aquele choro tão intenso de fazer aquela pausa respiratória e acabou ficando molinho e logo voltou. Quando há essa recuperação rápida em crianças que já têm esse tipo de comportamento, de fazer esse choro de perder o fôlego, eu avalio individualmente se eu considero isso ou não uma alteração de nível de consciência. Mas geralmente não é. Então o desmaio mesmo, a criança não vai responder, não vai ficar reativa, vai demorar para voltar. E isso vai nos ajudar a caracterizar o quanto isso impactou realmente ou não essa criança. E a dúvida dos pais de sempre é: pode deixar a criança dormir depois que ela cai? Como que a gente vai observar? Quando a gente opta por observar em casa, né, quando eu acordo isso com as famílias, normalmente eu fico de olho pelo menos nas primeiras 6 horas pós-queda, no imediato, que é quando o tempo aquele hematoma vai se formando e os sintomas tendem a surgir de maneira precoce nessas primeiras horas. Idealmente, a gente deveria avaliar a criança acordada, mas quando a gente está com bebês pequenos, uma criança entre 1 e 2 anos, que tem, por exemplo, a hora da soneca, se você não deixa essa criança dormir na hora da soneca, ela fica extremamente irritada e às vezes acaba mais difícil de você avaliar o comportamento e o nível de consciência dela. Então, o que eu recomendo individualmente para as famílias que eu acompanho é que siga a rotina normal da criança. Então, quando der a hora da soneca, deixa a criança dormir, porque é o horário dela dormir. Só que você vai observar também a hora de acordar, porque ela tem que acordar no horário habitual das sonecas. E aí vai acordar e continuar observando. Ah, mas é só as primeiras 6 horas que tem risco? Não, gente. Existem microsangramentos que às vezes eles só vão apresentar sintomas bem tardios. Então, eu já tive casos de paciente com queda da própria altura, então a queda leve, ela foi ter sintomas depois de 1 semana, é que a gente descobriu mesmo que ela tinha um hematoma intracraniano, que foi benigno, que não precisou operar, não fazer nada, mas tinha, né? Teve sintomas de irritação. E quando a gente foi ver na história, realmente o único fator é esta queda da própria altura, mas que ela bateu a cabeça e impactou. Então, a gente continua avaliando a criança, pelo menos eu oriento os pais a ficarem de olho nas primeiras 24 horas ao todo, e que sim, podem ter sintomas tardios, embora seja muito raro. O mais comum são os sintomas aparecerem nas primeiras 6 horas pós-queda. Na dúvida, gente, levem a criança para ser avaliada, né? Se vocês não tiverem a possibilidade de conversar com o pediatra, de entrar em contato, de ter essa orientação individualizada, levem, só que confiem no profissional que está avaliando também. Porque uma das coisas que me incomodava muito na época que eu fazia pronto-socorro é quando os pais chegavam exigindo fazer uma tomografia. Então, às vezes, quedas que eu avaliava e eu via que eram quedas leves, que não tinha risco. Eu sugeria, né, a observação na emergência por 3 a 6 horas, que é uma das condutas que a gente tem mesmo no protocolo. Confesso que faz tempo que eu já não tenho mais contato com isso, que eu já não estou na mais UPS. Mas os pais queriam porque queriam fazer tomografia. Mas, gente, a radiação desse exame sem indicação, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que o exame tem que ser feito com indicação, tem que ser preciso. Então, inúmeras tomografias normais ali e a criança tendo se exposta àquele monte de radiação porque os pais não confiaram na conduta do profissional. Então,
confiem em quem está avaliando o bebê de vocês, gente. Não adianta você levar no profissional e não confiar nele, né? Peça uma segunda opinião se você está na dúvida. Mas isso de chegar decidido e a fazer o exame de imagem, isso é muito ruim. Pensem bastante nisso, tá bom?